Olá, olá, bom dia. Hoje, dia 3 de outubro, o dia que a família franciscana de todo mundo, de todas as ordens e congregações, sejam elas ordens frades menores, ordem dos conventuais, os capuchinhos, as clarissas, todos aqueles que têm o carisma ou simplesmente apenas os devotos de São Francisco, todos eles no mundo inteiro relembram o trânsito de São Francisco, sempre dia 3 de outubro de todo ano. É o trânsito de São Francisco. Trânsito porque ele vai recordar o trânsito da vida para a vida eterna, da vida para a morte. O momento final de vida de São Francisco, quando ele absolutamente nu, deitado na terra, ele sentindo que a morte se aproximava, já muito doente, praticamente cego, muito debilitado, ele com aproximadamente 45, 46 anos, ele pede para que os frades dispam ele, e ele completamente nu no chão de terra, ele canta o último verso do Cântico das Criaturas, em qual ele louva a irmã morte corporal e se entrega finalmente para a vida eterna. Isso é narrado nas fontes franciscanas. É claro que provavelmente existe muita simbologia aí por trás nessa narrativa, existe muito folclore nessa narrativa, mas o que não é folclórico em São Francisco? Essa é uma pergunta muito interessante de se fazer, principalmente quando a gente começa a estudar mais a fundo a vida do pobrezinho de Assis. Então, nessa mesa radiônica de hoje, do trânsito de São Francisco, uma sessão coletiva que eu estou fazendo para todos aqueles que quiseram participar dessa espiritualidade, participar desse modo de vida de Francisco e Clara, para que nós possamos nos limpar de nossas impurezas, de nossas imperfeições e adentrar naquilo que ele chama de perfeita alegria, a perfeição. Então, nós temos aqui Francisco e temos aqui principalmente, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, ó, que são as fontes franciscanas. As fontes franciscanas contemplam todos os escritos de Francisco, todas as biografias que nós temos, que chegaram até nós no dia de hoje, considerando que nós temos aí 800 anos de história. Então, muito provavelmente existem documentos que não chegaram até nós, mas isso daqui é o que nós temos hoje, tá? Talvez seja um dos poucos santos da igreja que tenham tantos escritos assim, né, que chegaram a nós na atualidade. Talvez a gente não encontre isso em nenhum outro santo, eu não tenho certeza. Mas em São Francisco nós temos bastante coisa escrita e muitos estudos históricos também, né? Inclusive para verificar a veracidade dos textos, se esse texto é realmente que chegou a nós, pertence ele ou não, e outros textos biográficos, né? Se estes textos foram escritos realmente por pessoas que viveram com ele ou não, e quais foram os objetivos, e o que existe de verdade de Francisco naqueles escritos que estão ali, naqueles escritos biográficos, né? Então nós faremos essa mesa radiônica de hoje, mesa radiônica São Francisco de Assis. É a única mesa que eu conheço que é inteiramente baseada na espiritualidade franciscana. Nós temos mesas no mercado que são para a bênção de animais e coisas do tipo. Essa daqui não. A mesa de São Francisco de Assis, porque São Francisco está muito para além de ser apenas um santo que abençoa os animais, né? Um santo ecológico. O modo de vida de Francisco é uma inspiração para todos nós até os dias de hoje. E muito para além dessas besteiras que a gente às vezes escuta por aí, né?
dizendo que a gente tem que quebrar votos de pobreza, tem que quebrar essas... se fala muita besteira por aí, né? Porque as pessoas, na verdade, elas não entendem o que é a pobreza franciscana, e elas não entendem muitas coisas, porque realmente não conhecem a Francisca, não entendem a abrangência de tudo isso que Francisco tentou construir e que inspira muitas pessoas até os dias de hoje. Então, essa é uma mesa que eu canalizei para que nós pudéssemos trabalhar a espiritualidade franciscana. Então, existem muitos elementos aqui na mesa, e eu vou daqui a pouco mostrar um pouquinho mais para vocês, que trabalham a espiritualidade franciscana. E está muito além, realmente, só apenas se resumido a uma bênção de animais. Nós começamos essa mesa, eu quero começar fazendo a leitura de um texto muito interessante das fontes franciscanas. E considerando que nós hoje relembramos o trânsito de São Francisco, eu quero fazer a leitura de um texto que biográfico, de um dos vários textos que existem sobre ele, e que remonta a esses últimos momentos da vida dele. A partir daí a gente vai começar então a mesa propriamente dita. Esse texto, ele está na fonte Espelho da Perfeição, capítulo 123. Ele tem alguns parágrafos, mas eu vou ler bem lentamente para vocês. Espelho da Perfeição é o nome do documento que chegou para nós até a atualidade. O capítulo 123, ele fala assim: que mandou cantar os louvores que compusera quando soube que sua morte era iminente. Então ele começa assim: depois disso, um frade lhe disse: pai, na perspectiva medieval, é comum nós chamarmos os fundadores de ordens de pai. Então a gente vai chamar Pai São Francisco. Lembra aquela música? Pai Francisco entrou na roda. É isso daí. Então nós temos Pai Francisco, Pai Bento, né, que é São Bento, Pai Domingos, que são domingos, né, os dominicanos, e por aí vai, tá? Então vamos retornar. Pai, o frade dizendo para ele: tua vida e teu comportamento foram e são luz e espelho não só para teus frades, mas também para toda a igreja, e o mesmo será a tua morte. Embora a tua morte seja motivo de tristeza e de dor para teus frades e para muitos outros, para ti, porém, será consolo e alegria infinda. Com efeito, passarás de grandes trabalhos ao repouso absoluto, de muitas dores e tentações à paz eterna da pobreza temporal que sempre amastes e perfeitamente observaste, as verdadeiras riquezas infinitas, e desta morte temporal a vida eterna, onde verás face a face o Senhor teu Deus, que neste mundo tão fervorosamente desejaste e amaste. Ele continua: dito isto, acrescentou claramente: pai, deves ter como certo que, se o Senhor não enviar do céu o seu remédio, tua doença é incurável e pouco te resta de vida, conforme já disseram os médicos. Lembrando, ele estava nos últimos momentos de vida. Na igreja lá da Porciúncula, com os frades mais próximos ao redor dele, ele nu, deitado na terra, e os frades inconsoláveis, porque o seu grande mestre, né, o pai Francisco, estava morrendo. Então, eles continuam: digo isto para reconfortar o seu espírito, né, porque ele estava morrendo. Que teus frades e os outros que te visitam te encontrem sempre exaltando no Senhor, e a fim de que, depois de sua morte, para estes que veem isso e para os outros que ouvirem, tua morte seja um memorial perpétuo, como foi e sempre será sempre a tua vida e a tua conduta. Então, quem estiveste mais prostrado pela doença,
do que habitualmente. Ele estava cada dia mais fraco, mais enfraquecido e já completamente cego. Por estas palavras, São Francisco pareceu ser penetrado de uma nova alegria da mente, sabendo que a irmã morte se aproximava dele, e com grande fervor de espírito louvou o Senhor, dizendo, Francisco então está dizendo, né? Portanto, se apraz o meu Senhor que eu deva morrer logo, chama-me Frei Ângelo e Frei Leão. Frei Ângelo e Frei Leão são dois dos companheiros mais próximos dele. Frei Leão foi o primeiro secretário-geral da ordem, que ele fez vários e vários retiros no Monte Alverne, né? Frei Ângelo, Frei Leão, Frei Rufino, todos eles estiveram muito próximos de Francisco. Então ele continua, chama-me Frei Ângelo e Frei Leão, para que me cantem a irmã morte. Assim que os dois frades chegaram à sua presença, cheios de tristeza e de dor, com muitas lágrimas cantaram o cântico do irmão Sol e das outras criaturas do Senhor, para o próprio santo que o próprio santo compusera. Poucos anos antes de morrer, ele compõe, foi o primeiro cântico medieval escrito em italiano. Na Idade Média, apenas se escrevia em latim. Era costume da Idade Média. Francisco foi o primeiro que compõe em italiano, o primeiro santo que compõe em italiano. E ele compõe o Cântico das Criaturas, ou Cântico do Irmão Sol. É aquele famoso poema que chegou até os dias de hoje, em que ele louva todas as criaturas. Altíssimo Senhor Onipotente, teu o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Somente a ti, Senhor, é digno e nenhum homem é digno de te me dar. Aí ele vai falando, né? O Senhor te louve por nosso irmão Sol, o Senhor te louve por nossa irmã Lua, o Senhor te louve por nosso irmão Vento, o Senhor te louve pela irmã Chuva, o Senhor te louve pelos rios, pelas ervas. E vai traçando vários elementos, vários componentes da natureza, através do qual Francisco é chamado de santo da natureza, né? Santo ecológico. Existe, inclusive, uma vertente da teologia franciscana que ele chama de ecoteologia, que é o cuidado de Deus pela casa comum, pela natureza. E se a gente parar para pensar hoje, por exemplo, nesses momentos críticos que nós vivemos, de tensão climática, de paz, que a gente tem um problema, estamos com uma guerra que está se iniciando no Oriente Médio, com Israel e Líbano, Israel e Irã. Temos a guerra também da Rússia com a Ucrânia. Tivemos alguns momentos de tensão aqui na Venezuela, com alguns países vizinhos. O mundo está em crise bélica e também crise climática. Francisco tem respostas a isso. E a ecoteologia vai muito nesse encontro, para que nós possamos dialogar maneiras de aproximar Deus da casa comum, essa casa, esse planeta em que todos nós vivemos. Vamos prosseguir então. Assim que os dois frades, Frei Ângelo e Frei Leão, chegaram à sua presença, cheios de tristeza e de dor, com muitas lágrimas cantaram o cântico do irmão Sol, que ele já tinha composto 2 anos antes, e das outras criaturas do Senhor, que o próprio santo compusera. Então, antes do último verso do mesmo cântico, acrescentou alguns versos sobre a irmã morte, dizendo: o cântico do irmão Sol já estava composto. Um pouco antes de morrer, Francisco acrescenta alguns outros versos no finalzinho, que ele louva também a morte, que ele chama de irmã morte corporal. Ele compõe isso um pouquinho antes de morrer. Ele acrescenta então o último estrofe do poema: louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã morte corporal, do qual nenhum homem vivente pode escapar. Ai daqueles que morrem em pecado mortal. Bem-aventurado aqueles que se encontram na tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal.
Esse daqui, portanto, é o capítulo 123 do documento Espelho da Perfeição, que consta nas fontes franciscanas e clarianas. E é aquele momento que a gente pode parar para perceber o medo que nós temos da morte, o medo que nós temos das coisas não vividas. É aquele momento que a gente pode parar para perceber como que a nossa vida poderia ser diferente. Como a nossa vida, ela tem pouco significado. E a resposta que Francisco, Pai Francisco, pode dar a todos nós. Pai Francisco. Aqui ele está com uma pombinha e com um servo. Essas são uma das imagens, uma das esculturas que eu mais gosto dele. Algumas imagens têm inclusive um crâniozinho aqui nos pés, relembrando a morte dele, os estigmas. Mas nós vamos então começar propriamente dita a mesa radiônica, só fazendo aquela prece inicial, para que todos os anjos do Senhor estejam conosco. São Miguel, que São Francisco era muito devoto, fazendo aquela oração muito conhecida dele, que todos os franciscanos do mundo inteiro rezam essa missa, rezam essa oração logo depois da missa. Eu mesmo, no momento que eu era seminarista, eu tinha que rezar, eu rezava essa oração, todos nós rezávamos essa oração logo depois da missa. Deixa só eu abrir aqui. Estou fazendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, São Francisco e Santa Clara, todos os santos franciscanos, para que nós tenhamos a sua intercessão nessa mesa que será realizada. E nós recitamos então a oração. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, aqui e em todas as vossas igrejas que estáis em todo o mundo. E vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Eu vou virar a câmera para que vocês possam ver fazendo a mesa radiônica. Francisco está aqui do lado. Vou colocar aqui assim. Eu acho que dá para vocês verem. O testemunho com o nome das pessoas que pediram a mesa coletiva está devidamente no decágono, e a gente vai, portanto, se conectar à mesa. Conectando Breno Magalhães Bastos, mesa radiônica São Francisco de Assis. Conectando Breno Magalhães Bastos, mesa radiônica São Francisco de Assis. Conectando Breno Magalhães Bastos, a mesa radiônica São Francisco de Assis. Estou conectado. Beleza. E agora a gente só reconhece a energia das pessoas que estão inscritas e a gente conecta então elas. Conectando todas essas pessoas inscritas para a mesa radiônica coletiva no trânsito de São Francisco de 2024. 3 de 10 de 2024. Conectando, conectando, conectando.
Essas pessoas são inscritas, estão conectadas. Beleza. Eu estou conectado. As pessoas inscritas estão conectadas. Lembrando que se trata de uma mesa coletiva. Portanto, o que sair de medição e de intervenção atinge a coletividade. Vocês, querendo uma mesa específica para vocês, entre em contato que a gente faz uma intervenção com a mesa de São Francisco unicamente para vocês. Isso daqui, portanto, ele vai tirar apenas a média dos distúrbios energéticos que as pessoas inscritas possuem. Vamos verificar primeiro como é que está a energia de cada um dos chakras. O chakra Muladhara está equilibrado, que é o chakra básico, está equilibrado. O sexual está equilibrado. O plexo solar dessas pessoas está equilibrado. O chakra cardíaco está equilibrado. O cardíaco está com problema. Então, o que a gente vai fazer é anotar. Aí no final da sessão, eu faço as intervenções desse chakra. O chakra laríngeo está conectado, está energizado, harmonizado? Sim. O frontal está harmonizado? Sim. E o coronário está harmonizado? Está com problema também o coronário. Então, a gente anotou um problema no cardíaco e no coronário. Muito bem. No final da sessão, eu faço essas correções desses dois chakras, o cardíaco e o coronário. Agora, o que a gente vai fazer é verificar a porcentagem de radiação, de energia de vocês. De radiação. Qual é a radiação, a porcentagem da energia dessas pessoas que estão inscritas para a mesa radiônica do dia de hoje? Ele informa 60%. Vocês verificarão que no final da sessão, esse 60, ele vai dar um pulo, ele vai uns 90 e qualquer coisa, quase 100. E agora a gente começa a sessão propriamente dita. Nós fizemos apenas algumas leituras antes, né? Chakra por chakra, e a irradiação. Existe alguma questão de doença física para ser tratada nessas pessoas do dia de hoje? Sim, existe alguma doença física, algum problema físico para essas pessoas. E qual ferramenta que a gente pode usar para a harmonização desse distúrbio, dessa doença física? O Reiki, ele fala que a gente pode utilizar unicamente o Reiki para a harmonização inicialmente dessa questão física que envolve vocês. A mesa de São Francisco, vocês podem usar o Reiki que vocês souberem, não existe problema. É claro que, como nós estamos trabalhando com a espiritualidade de São Francisco, o que eu vou recomendar é o Reiki de São Francisco ou o Reiki de Santa Clara. O Reiki de Santa Clara eu dou aula dele. Pode ser que eu comece a dar aula também do Reiki de São Francisco. Vamos lá.
ativando o Reiki de São Francisco. A gente utiliza, existe um símbolo que é o Tau. O Tau é essa cruz de madeira que muitos franciscanos usam. Isso daqui, tá? Isso aqui que é o Tau. O Reiki de São Francisco, portanto, ele tem esse símbolo que é o Tau. Então a gente ativa o Tau. Ativando o Tau para a harmonização física de todas as pessoas inscritas para a mesa radiônica de hoje. Ativando Tau, ativando Tau, ativando Tau. Que todas as doenças físicas vão embora, problema digestivo, respiratório, problema de pele, problema renal, artrite, diabetes, hipertensão, tudo aquilo que for do ponto de vista físico, biológico, que São Francisco interceda, promovendo a cura e o restauro da saúde física de todas as pessoas inscritas. Tal, tal, tal. Existe a necessidade de outra ferramenta para doenças do corpo físico? Não. Corpo emocional, existe necessidade de trabalhar? Sim. E o que a gente pode trabalhar para trabalhar as questões das emoções? Aliás, eu vou até fazer uma coisa. Deixa eu verificar, já que a gente está trabalhando com emoção, com a avaliação de estresse de vocês. Essas pessoas inscritas, isso daqui é um biômetro para medir questões de estresse, tá bom? Essas pessoas inscritas possuem alguma dificuldade com relação ao estresse? Sim. E qual o grau de afetação desse estresse? Ele está muito baixo, médio, alto? Como é que está o grau? Alto, né? A mesa informa, quer dizer, o biômetro informa que existe aí, nessas pessoas inscritas, um alto grau de estresse. Então a gente vai tentar corrigir isso, tá bom? Qual é a ferramenta que a gente pode utilizar para corrigir o equilíbrio emocional e o estresse? A bênção de São Francisco? Muito bem. Um dos textos que chegou a nós ao dia de hoje se chama Bênção de São Francisco a Frei Leão. A gente costuma chamar simplesmente de Bênção de São Francisco. A Bênção de São Francisco é um texto bem simples e que, a partir da bênção que ele vai dar, ele é capaz de produzir elevação espiritual, consciencial, harmonização, inclusive emocional, porque ele vai produzir uma aproximação da pessoa necessitante a Deus. É tudo aquilo que existe de mais puro, de mais belo. Então a gente vai ativar e vai dar a bênção. Ativando bênção de São Francisco para todas essas pessoas inscritas no Reiki de hoje, no trânsito de São Francisco, para a harmonização emocional,
alívio de estresse, todas as questões que causam desequilíbrio. Ativando bênção de São Francisco, bênção de São Francisco, ativando a bênção de São Francisco. E nesse momento eu vou virar aqui que eu também vou fazer pessoalmente para vocês. A bênção de São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Feche os seus olhos nesse momento. Peça a intercessão de São Miguel, de São Francisco, Santa Clara, São Luís, rei da França, que é o santo franciscano também, Santa Isabel da Hungria, para que pela intercessão deles vocês encontrem a paz e a estabilização. O Senhor te abençoe e te guarde, te mostre a tua face e tenha misericórdia de ti. Volva para ti o teu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe. A versão original é O Senhor te abençoe e te guarde, Frei Leão, tá? Aquela música que eu coloquei no iniciozinho do vídeo se chama Benedicta tibi Dominis Frate Leone. O Senhor te abençoe, Frei Leão, tá? Que foi um bilhetinho que Francisco escreveu a Leão, que foi essa bênção, que chegou até nós, esse bilhetinho, que é essa bênção. Ele estava abençoando o Leão. E a gente vai trabalhar então com essa bênção para a questão de harmonização. Essa música, o Benedicta, que na verdade criaram uma música, né, que os frades também cantam, ela é em latim. Benedicta tibi Dominus et custodia te. Então ele fala, né, custodia te, né, te abençoe e te guarde. Esse guarda se fala em latim custodia. Te mostra a tua face e tem misericórdia de ti. Voa para ti o teu olhar e te dê a paz. Procura depois que vocês vão encontrar, é muito, muito bonita. Benedicta tibi Dominus. Procura dessa forma. Benedicta tibi Dominus. No próprio YouTube que vocês vão encontrar. Vamos continuar então com a sessão de mesa radiônica São Francisco de Assis. Vou virar aqui novamente para que vocês possam ver as intervenções. É necessário outra ferramenta para a harmonização emocional? Sim. Qual ferramenta nós podemos usar para a harmonização emocional? Fitoterapia? Lembrando, Francisco era um santo da ecologia. Tem uma parte do canto das criaturas que ele fala que ele louva as ervas. Então a gente pode verificar, por exemplo, que erva que a gente pode usar e de que modo que a gente pode usar essa erva a partir da fitoterapia. Que erva podemos usar para a harmonização emocional dessas pessoas? Girassol,
Legal. De que modo que a gente pode usar? Banho, escaldapés. Um banho. Vocês podem, por exemplo, banho de semente de girassol. Esquenta um pouquinho d'água, deixa ela ali fazer uma decocção, toma um banho depois. Isso vai ajudar a dar um pouco mais de ânimo, vida e tranquilidade emocional. Mas, independente disso, a gente faz também ativação etérica. Ativando fitoterapia de girassol para harmonização emocional de todas as pessoas inscritas na mesa radiônica do dia de hoje, no dia do trânsito de São Francisco de 2024. Ativando fitoterapia de girassol para todas as pessoas inscritas no dia de hoje. Ativando fitoterapia de girassol, ativando, ativando, ativando. Existe a necessidade de mais uma ferramenta para equilíbrio emocional? Não. É necessário algum tipo de limpeza espiritual ou mental? Também não existe necessidade. Então as intervenções foram apenas do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. O que a gente vai fazer agora é só uma limpeza geral na aura, que eu sempre faço para vocês. Limpando a aura. Aliás, vou fazer até de cada um dos chakras, tá? Também. Lembrando que vocês estavam com problema no chakra cardíaco e chakra coronário, que a gente viu no iniciozinho da sessão. Então a gente pendula em cima das pedrinhas. Harmonizando todos os chakras, limpando, especialmente o cardíaco e o coronário. Limpando, harmonizando o chakra cardíaco e coronário, limpando e harmonizando o chakra cardíaco e coronário. Limpando e harmonizando todos os chakras, a aura, tudo aquilo que tiver de ruim, as energias mais densas, restando apenas a paz, o amor, a fraternidade de Francisco, a paz de Francisco, o amor de Francisco por todos os irmãos. Limpando, limpando, limpando. E finalmente a gente faz uma leitura de quanto que está a porcentagem aqui agora de vocês, da energização. Estava em 60%, lembra? Vamos lá ver. Enquanto que chegou a porcentagem da energização de vocês, de toda aquela que estão escrita na mesa de São Francisco de Assis no dia de hoje. R$ 95%. Então é aquilo que eu falei no início. A gente começa denso, pesado, e depois a gente vai relaxando. A gente purifica isso, todas as energias mais densas, de modo que dê um pulo de 60% para 95%. Essa daqui, portanto, foi a mesa radiônica São Francisco de Assis. Ela foi uma mesa mais rápida, ela poderia ter se estendido, mas ela foi mais rápida porque ela englobou apenas questões de saúde física e saúde emocional, tá? E porque também tiveram poucas pessoas inscritas. Então, a demanda energética ela é menor. Isso é menor a resolutividade mais rápida. Se vocês gostaram da mesa radiônica São Francisco,
vocês entram em contato e a gente abre uma mesa especificamente para vocês, para que vocês tenham a resolução do quadro de vocês e para que vocês possam também desfrutar da mística franciscana. Lembrando, hoje no trânsito de São Francisco, amanhã é um grande dia de São Francisco, que Francisco possa estar presente na vida de cada um de nós. Que Francisco abençoe e guarde cada um de nós. E vocês, querendo, portanto, fazer parte dessa grande família franciscana, acompanhe o nosso trabalho no Instagram. Nós fazemos sempre lives por lá. O meu consultório de medicina tradicional chinesa é aqui no Rio de Janeiro, lá em Copacabana. Marque uma consulta, agende uma consulta lá em Copacabana, medicina chinesa. A gente trabalha muito com xamanismo lá também. Na verdade, essas são as duas vertentes do meu trabalho, né? Medicina chinesa e o xamanismo, tá? Então, marque uma consulta comigo lá em Copacabana. A gente bater um papo, conhecer o seu problema. E a gente está sempre fazendo um trabalho também de ansiedade, né? Um programa que eu desenvolvi, né? Eu sou enfermeiro também psiquiátrico. E um trabalho que eu desenvolvi de medicina, com um programa terapêutico de combate à ansiedade. Então, vocês querendo fazer parte desse programa, a partir das lives ou da nossa formação terapêutica de combate à ansiedade, totalmente baseado em terapia cognitivo-comportamental. Vocês entram em contato e a gente faz, então, um papo e acompanha a nossa live, portanto. A gente termina por aqui por hoje e paz e bem a todos vocês.